Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise de edital. Hoje nós vamos falar de um edital segundo maior do Brasil, Lucas. Segundo maior do Brasil. Sul-São Paulo, uma prova que eu adoro. E agora o Sul-São Paulo fez igual o bicho-papão, englobou o Suzinho. Então, para você que tinha duas chances, foi lá e englobou o Suzinho. Não temos Suzinho esse ano. Tudo no Suzão, Sul-São Paulo. Suzão, e você sabe qual que é a diferença de Suzão e Suzinho? A diferença é que o Suzão é a secretaria estadual. Então, ele tem, além dos hospitais da capital, ele tem os hospitais do interior. E o Suzinho, que era a secretaria municipal, era só do município de São Paulo. E agora nós temos tudo numa prova só. Não vou mentir para você que isso é bom para o aluno que está bem preparado, porque ele tem um leque maior de opções e nós temos mudanças importantíssimas no edital desse ano. Vamos lá, Lucas? Simbora. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, Sul-São Paulo realmente prova importantíssima, muitas vagas. E vamos falar aqui das informações gerais, vamos falar sobre mudanças importantes do edital do ano passado, desse ano para o ano passado, um pouquinho da análise quantitativa e estatística da prova também. Inscrições estão abertas já, do dia 1º de novembro até o dia 18. Taxa de inscrição, R$120. Eu acho que é uma das mais baratas que a gente já gravou aqui, né, Pedro? É uma pechincha. Banca Quadrix, que é uma banca muito grande, muito importante. Quantidade de vagas em instituições. São 64 instituições, mais de 1.700 vagas de R1R+. É muita vaga. Data da prova vai acontecer no dia 14 de dezembro, turno da tarde. E a duração da prova é de 4 horas. E aí, Pedro, eu te pergunto, o que você achou da prova ser em meados de dezembro ou você preferia que ela fosse lá em janeiro para pegar um pessoal, às vezes, que tinha ido mal em algumas provas de dezembro? Vai aquelas duas histórias, né, Lucas? Esse ano, especificamente, nós temos Suzão, Sul-São Paulo e depois IANSP, que eram normalmente duas provas que aconteciam em janeiro. Aquele aluno que está bem preparado, é bom que ele já mata tudo. Ele já faz todas as provas, em janeiro ele vai fazer uma prova prática ou outra, mas ele já entra de férias. Então, para aquele aluno que está bem preparado, é bom ter acontecido isso. O aluno que ainda teve uma preparação irregular e tudo, para esse aluno é ruim, porque ele não vai ter o tempo ali. Eu já vi muito aluno bom, depois da última prova ali, dia 15, dia 20 de dezembro, ele não estuda, ele cai, entra de férias, e aí ele se dá muito mal quando o SUS era em janeiro. Por quê? Porque o estudo é igual uma academia, cara. Você tá lá, não é porque você tá bem, seu corpo tá bonito. Se você ficar 2 semanas e não fizer direito e comendo errado, você vai voltar a estaca zero. O estudo é do mesmo jeito, você esquece. E do mesmo jeito aquele aluno que passa Réveillon, Natal estudando, ele consegue deslanchar. Ah, Pedro, mas e agora? Vou chorar? Não, já aconteceu, é só dar um gásinho a mais, né? Show. Então, galera, tá na tela para vocês o quadro de vagas. E aí vamos ver se o Pedro acerta. Se tu fosse dizer, vamos pegar aqui uma especialidade que tem cirurgia geral. Quantas vagas você acha que tem disponíveis no SUS São Paulo? Cirurgia geral vai ter entre 200 e 300 vagas. 137. Falei? Margem de erro do Ibope. Anestésio 115. Clínica médica quase 300, tá? 290 vagas. Confundi clínica com cirurgia. Pensando em clínica. Dermato quase 30 vagas. Então, é tanta vaga que eu acho que se você pegar a região sul inteira, eu acho que não tem quase 30 vagas como tem em Sul São Paulo. Então, é realmente uma prova importantíssima. Fase única, tá? Fase única para você que gosta de não ficar se estressando com currículo e mandando vários materiais, enfim, fase única, prova objetiva, múltipla escolha, 5 assertivas com 100 questões, clássica. E serão convocados para a escolha de vagas todos os candidatos habilitados na prova objetiva, ou seja, aqueles que atingirem a nota mínima de 5. E o Pedro já fala um pouquinho pra gente sobre como que é essa escolha de vagas no Sul São Paulo. Recursos, 16 e 17 do 12 contra o gabarito preliminar. E olha só que interessante, o resultado final é no dia 29 de janeiro. Só que a publicação da convocação ali para escolha de vagas, a primeira chamada vai ser no dia 10 do 2. E aí, Pedro, como é que funciona isso? Vai ter o resultado final, mas isso não quer dizer que é o resultado da aprovação, depois tem uma escolha de vagas, é um SISU da vida, como é que funciona isso? Na verdade, a escolha de vagas, ele deixa muito claro no edital, é por ordem de convocação. Então imagina como se fosse, a gente antigamente chamava de leilão.
É um leilãozão mesmo. Ele vai pegar candidato que ficou em primeiro lugar, para onde você quer. Ele vai ter a lista lá dos hospitais disponíveis. Candidato que ficou em segundo, candidato que ficou em terceiro. E o mais bacana disso, para você ter ideia, participe da escolha de vaga, participe do leilão do SUS São Paulo. Pedro, por quê? Porque tem muita gente que não participa. Ah, Pedro, fiquei lá em 600 e pouco, são só, sei lá, 100 vagas, 6 vezes mais. Galera, a maioria das pessoas, muita gente, nem vai. Se você for pegar vários dos nossos alunos que já passaram em outros, fazem SUS São Paulo, putz, eles nem vão. Por quê? Porque ele já fez a matrícula em outra, já organizou. Então gira muito. Às vezes os primeiros colocados, vocês vão ver quando vocês participarem, eles não estão lá. Eles nem vão, porque ele fala assim, não, vou gastar meu tempo para ir para quê? Se eu já passei na prova que eu mais queria. Então, a dica que eu te dou, independente, participe dessa escolha de vagas. É muito simples, por ordem de convocação, e aí você escolhe o local que você quiser. Show. E o local de provas, só para seguir o nosso padrão habitual, vai ser em São Paulo ainda, o local exato eles vão liberar. E só lembrando uma coisa da escolha de vagas, a escolha de vagas é por meio de sistema eletrônico, tá? Isso. Porque a gente lembrava muito dos leilões antigamente. Pessoal, eu já mexo com isso há mais de 8 anos, né? E antigamente, Lucas, tinha um leilão. Leilão mesmo, assim, colocava às vezes a galera na mesma sala e fulano, cadê? Pra onde você quer? E tal. E tinha o que a gente chamava de leilão. Hoje acontece isso por modo de meio eletrônico para você decidir como é que funciona, tá? E tem um pessoal que se empolga nessa história de fazer jogo para ver onde é que cada um vai e sai catando todo mundo da lista um por um para fazer mensagem direto. E fulano, onde é que você vai colocar? E liga. É bizarro. Pessoal que ativamente faz essa busca, né? Enfim, critérios de desempate, isso aqui é importante porque não é em toda prova que é assim. Olha que interessante, vai ter desempate com relação à maior nota de clínica médica, seguido por cirurgia, depois pediatria, depois gineco e, por fim, medicina preventiva e social. Então isso é particularmente importante aqui no SUS, já que é fase única, é só a prova objetiva. Então acontece muito de ter empate de nota ali, o pessoal que fica às vezes com 83, 84, 85, e esse critério de desempate entra em ação para classificar os alunos. Então é bem importante. Quadrix é uma banca extremamente importante, já fez as provas do IANSP, da Santa Casa de São Paulo. IANSP acho que foi de 21 a 23 e Santa Casa ali de 18 a 23, a Santa Casa trocou recentemente. Com relação à diferença dos editais, tem pontuação adicional para os candidatos que fizeram o programa de residência em medicina de família, mas ele coloca essa parte importante aqui para vocês, que tem que ter o nome nesse documento do MEC, que é Candidatos Aptos à Bonificação em Processos Seletivos. Tá? E eu coloquei o print para vocês porque o seu nome tem que estar lá. Se não tiver, você não tem direito à pontuação. Ele deixa isso claro no edital. Agora, uma diferença do edital, que foi algo inédito, que a gente não viu, essa parte de pontuação diferenciada para candidatos pretos, pardos e indígenas. E ele coloca que esses candidatos vão optar no início do processo seletivo se vão querer ou não essa pontuação. E tem toda uma fórmula para isso ser feito, né, Pedro? Com relação à pontuação diferenciada, que ele pega a média dos candidatos de ampla, subtrai pela média dos candidatos PPI, que é pretos, pardos e indígenas, e divide pela média dos candidatos pretos, pardos e indígenas. Isso vai dar uma pontuação diferenciada, que é somada a 1 e multiplicado pela nota do candidato para saber a nota final. Tá? Então, é uma coisa que vai depender da média dos grupos diferentes. E ele deixa embaixo que isso só vai valer se a média dos candidatos PPI for superior à média dos candidatos de amplo. Tá bom? Então, Lucas, quanto que vai ser de fato essa pontuação? Vai depender, né, Pedro? Vai depender da média dos candidatos. Da média dos grupos. Lembrando que na escolha, pessoal, para você que está indo para a ampla, tá? São 4 chamadas, então é muito parecido com o Enare. Você vai entrar no sistema, a gente fala leilão, mas é o leilão antigo, era famosíssimo o leilão do SUS São Paulo, mas você vai escolher a sua primeira opção, a sua segunda opção, a sua terceira opção, enfim, vai ter um prazo ali de alguns dias, depois sai a lista de quem foi convocado ou não. Aí depois vem a segunda chamada, a terceira e a quarta e assim sucessivamente. Mas é muito parecido com o formato do Enare, tá? Então é totalmente online. Só lembrando para vocês que as matrículas têm que ser presenciais. Então a seleção online, mas a matrícula é presencial. Ah, Pedro, se eu não puder ir. Normalmente você consegue fazer através de procuração, tá? Bem tranquilo isso aí. Perfeito. Então, de diferenças dos editais, eu acho que era principalmente isso, né, Pedro? Essa parte da pontuação diferenciada. Com relação à prova,
que a gente tem de histórico, né? Clínica médica, inicialmente, o que eles mais gostam de cobrar é toxicologia, tá? Tá em primeiro lugar e mais de 50% das questões é relação a tratamento e conduta. Então, olha que interessante, é uma prova que, claro, traz a parte de hipótese diagnóstica, mas só em menos de 10% das questões. 51% das vezes é tratamento ou conduta. Tá bom? Então treine bastante as questões do SUS São Paulo nesse sentido. Além disso, 41% aproximadamente é com relação a conceitos. Então, toxicologia, pneumonia, hipertensão, como está na tela para você aí de temas principais, corra muito mais para isso, de saber o tratamento, de saber a conduta e de ter a parte de conceitos iniciais muito bem marcada. Já na parte de cirurgia, você tem o predomínio de trauma abdominal em primeiro, seguido por atendimento inicial politraumatizado. Então você vê a importância grande que tem trauma para a prova de cirurgia. Muito, muito importante. Só que ele consegue, dentro da prova do SUS São Paulo, ter uma cobrança ampla de temas. Então é uma prova que é muito boa, muito bem feita, tá? Trazendo a parte de manejos, indicações cirúrgicas, algumas decorebas. E tem uma tendência forte de ter questões bem clássicas, tá? Então o SUS São Paulo ele não traz muito rodapé específico, não é uma prova que quer te dificultar nesse aspecto. Tá bom? Então é uma prova, no geral, muito boa. GO também tem alguns temas importantes, como está na tela, assistência ao trabalho de parto nos últimos 7, 8 anos é o que predomina, seguido por pré-natal. Em terceiro lugar você tem aí ciclo menstrual e anticoncepção e sangramento uterino normal. Se eu for te citar uma tendência recente da GO, dentro da gineco, profilaxia pós-violência sexual caiu nos últimos 3 anos. Tá bom? E na parte de obstetrícia, olha que legal, a parte de violência obstétrica, que também tem caído sempre uma questãozinha nos últimos anos. Então essa parte de violência é uma tendência forte dentro da GO. Então não deixa de verificar isso. Na pediatria, sem dúvida, o que predomina é paus. Está aí até com uma medalhinha de ouro porque ganha destaque. Nos últimos 7 anos, sempre tivemos uma questão de paus. Ano passado caiu sequência de atendimento, na questão 52 ritmos chocáveis. Em 2023, quantos joules você fazia com contexto de choque? 2022, PCR, a parte de assistolia em específico, intoxicação por anlodipino. Então, muitas questões de paus nos últimos anos. Já na parte preventiva, então atenção básica predomina em primeiro lugar, seguido por medidas de saúde coletiva e SUS. E olha só, Lucas, você passou muito rápido algumas coisas aqui, fica tranquilo, a gente deixou na descrição do vídeo para você um documento com todas essas estatísticas para você priorizar os seus estudos nessa reta final. Combinado? Então, com relação ao painel de prova do SUS São Paulo, é isso. Pedro, desejamos muito boa sorte, todos eles, mas caso não corra como planejado, o que a gente tem de surpresa para eles? Lembrando, eu vou deixar aqui, ó, pessoal da edição já deixa o podcast com a Alice. Alice Jardim foi a primeira colocada para neurocirurgia no SUS São Paulo. Primeira, arrebentou. Atualmente ela faz na Unicamp. Foi uma aluna nossa, um dos cases de maior sucesso que nós tivemos no ano passado, mas não porque era uma aluna gênia, não porque era a primeira, não, porque ela fez 50 e poucos % no nosso simulado diagnóstico, Lucas. 50 e poucos %. E passou em primeiro lugar no SUS São Paulo, passou em várias outras instituições e nada mais, nada menos para neurocirurgia. E não é uma pessoa gênia, é uma pessoa que venceu não pelo talento, pelo esforço, que tem eu tenho um carinho tão grande por ela, porque eu acompanhei ela o ano inteiro e eu vi o tanto que ela se dedicou. Eu via que ela saiu dos 50, foi para 60, para 70, para 80, chegando nos 90%. Então é esse tipo de pessoa que você que está me assistindo, é nessa pessoa que você tem que se inspirar. Não é aquele cara que passou aos 15 anos de idade, 16 anos de idade em primeiro lugar. Ele é bom também, mas ele é gênio. Esse cara é gênio. As pessoas vencem, muitos vencem pelo esforço, tá? Então presta muita atenção, por isso que o nosso podcast chama Residência Médica em Casos Reais. Por quê? Porque são casos reais de pessoas assim como eu, assim como o Lucas, assim como você, tá? Então eu quero deixar isso muito claro. Lembrando que o processo seletivo da nossa mentoria em 2025 já está aberto. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer a gente caminhar juntos, beleza? É isso aí, um abraço, fiquem com Deus e não se esqueça, Lucas, fala aí o que eles não podem se esquecer de deixar o like e o comentário e o presente que você separou para eles.
O presente vai ser então PDF com todas essas estatísticas e é isso que o Pedro falou. Deixa aí pra gente nos comentários se você está gostando. É o que nos indica, é o nosso termômetro para saber se você quer que a gente faça mais conteúdos assim, tá bom? Te desejo muito boa prova e qualquer coisa estaremos juntos no próximo ano. Grande abraço, até a próxima. Abraço, tchau, tchau.